Friedrich Nietzsche é um dos filósofos mais mal compreendidos da história. Muitas pessoas acreditam que ele simplesmente desprezava os fracos, que promovia uma visão brutal da vida, onde apenas os mais fortes merecem respeito. Mas será que isso é verdade? O que Nietzsche chamava de fraqueza não era apenas a falta de força física ou poder. Para ele, a fraqueza era algo muito mais profundo e perigoso. Uma mentalidade que nos prende, nos impede de evoluir e nos faz viver em constante auto-engano. E aqui está a parte mais assustadora. Essa fraqueza não está apenas nos outros. Ela pode estar em você. Pare e pense. Quantas vezes você já se conformou com uma situação que te fazia infeliz? Quantas vezes você mentiu para si mesmo dizendo que estava tudo bem quando, no fundo, não estava? Quantas vezes você já usou desculpas para justificar sua falta de ação? Nietzsche acreditava que a fraqueza era, antes de tudo, desonestidade consigo mesmo. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Vamos entender porque Nietzsche via a fraqueza como um perigo moral e psicológico, como a fraqueza pode se disfarçar de bondade e até mesmo de compaixão. Porque a sociedade moderna nos incentiva a sermos fracos e como resistir a isso. E o mais importante, como superar essa mentalidade e desenvolver força interior de verdade. Se você já se perguntou por que Nietzsche era tão radical contra a fraqueza, prepare-se. Este vídeo pode mudar sua forma de ver a vida. Agora, para entender essa ideia de Nietzsche, primeiro precisamos responder a seguinte pergunta: o que exatamente ele queria dizer com fraqueza? Quando pensamos em fraqueza, a primeira imagem que vem à mente pode ser a de alguém fisicamente frágil ou emocionalmente inseguro. Mas para Nietzsche, fraqueza não era apenas uma questão de força física ou autoconfiança. Para ele, a verdadeira fraqueza era um estado psicológico e moral. Uma forma de se enganar, de evitar a realidade e de se esconder atrás de ilusões confortáveis. Nietzsche acreditava que muitas pessoas não lidam com a verdade sobre si mesmas. Elas se dizem felizes quando, no fundo, estão frustradas. Se convencem de que não queriam algo simplesmente porque falharam em conquistá-lo. Preferem acreditar que o mundo é injusto a admitir que não fizeram o suficiente para mudar suas próprias vidas. Essa falta de honestidade interna era para ele um dos sinais mais claros de fraqueza. E essa mentalidade gera um outro problema ainda mais profundo: o ressentimento. Pessoas fracas, na visão de Nietzsche, tendem a culpar os outros por seus próprios fracassos. Ao invés de assumir a responsabilidade por suas escolhas, procuram vilões externos para justificar sua insatisfação. Alguém que não consegue alcançar poder passa a demonizar aqueles que o possuem. Quem fracassa financeiramente começa a dizer que o sucesso só é possível para os corruptos. Quem não consegue mudar a própria vida começa a pregar que o sacrifício e a renúncia são as verdadeiras virtudes. Tudo isso faz parte de um mecanismo psicológico de defesa. Ao invés de reconhecer a própria fraqueza, a pessoa transforma sua impotência em uma nova moralidade. Essa moralidade dos fracos, segundo Nietzsche, não apenas distorce a realidade, mas também sufoca a vida. Ele via a fraqueza como uma negação da existência, um medo de enfrentar o sofrimento e a complexidade da realidade. Para ele, muitas filosofias e religiões promovem esse tipo de mentalidade ao incentivar a renúncia aos desejos, ao prazer e ao instinto. Mas quem realmente tem força, segundo Nietzsche, não foge da vida. Pelo contrário, ele a encara de frente, com tudo que há de bom e ruim nela. E talvez essa seja a parte mais desconfortável desse pensamento. Perceber que a fraqueza pode estar dentro de nós. Quantas vezes escolhemos mentiras confortáveis em vez de verdades difíceis? Quantas vezes deixamos de agir por medo do fracasso?
Quantas vezes desprezamos o sucesso dos outros apenas porque ele nos lembra do que não conseguimos alcançar? Para Nietzsche, reconhecer esses padrões é essencial, porque se não tomarmos controle da nossa própria existência, acabamos nos tornando fracos sem nem perceber. Mas há um aspecto ainda mais profundo nessa visão. Nietzsche não via a fraqueza apenas como um problema individual. Para ele, a fraqueza corrompe até a forma como as pessoas enxergam a moralidade e os valores. E isso nos leva a uma questão ainda mais incômoda. Será que a fraqueza pode nos tornar desonestos? Nietzsche acreditava que a fraqueza não era apenas um problema de falta de força, mas também de desonestidade. Para ele, muitas pessoas escolhem se enganar porque encarar a verdade exige coragem. É mais fácil dizer a si mesmo que está tudo bem do que admitir que precisa mudar. Mais fácil culpar os outros do que assumir responsabilidade. Mais fácil aceitar um destino ruim do que ter que lutar contra ele. Esse auto-engano se manifesta de diversas formas. Há aqueles que aceitam uma vida que não querem, mas se convencem de que é assim que deve ser. Outros olham para quem tem sucesso e sentem inveja, mas ao invés de admitir esse sentimento, disfarçam com desprezo. Nietzsche via isso como um jogo psicológico destrutivo, onde a pessoa mente para si mesma para evitar o sofrimento da verdade. O problema é que essa mentalidade não apenas nos enfraquece, mas também nos mantém presos em ciclos de frustração e estagnação. Quem não é sincero consigo mesmo nunca pode realmente crescer, porque sempre encontrará justificativas para permanecer exatamente onde está. E com o tempo, esse tipo de fraqueza pode se transformar em algo ainda mais tóxico: o ressentimento. O ressentimento, segundo Nietzsche, surge quando alguém sente que foi injustiçado, mas ao invés de enfrentar a situação, se torna amargo e rancoroso. Ele acreditava que esse sentimento era uma das maiores forças destrutivas da humanidade, porque transforma a fraqueza em virtude e a força em pecado. Em vez de admirar aqueles que conquistaram algo, o ressentido busca formas de diminuí-los. Em vez de tentar melhorar sua própria condição, prefere destruir quem está acima dele. Para Nietzsche, essa era a raiz de muitas ideologias e sistemas morais. Não uma busca sincera pela verdade, mas uma forma de justificar a própria impotência. E é exatamente por isso que ele via a fraqueza como algo perigoso. Porque ela não se limita ao indivíduo, mas se espalha, moldando sociedades inteiras. Quando a fraqueza é elevada a ideal, ela impede que as pessoas busquem crescimento, transformação e superação. No final, esse tipo de mentalidade não apenas aprisiona aqueles que a seguem, mas também ataca aqueles que ousam ser diferentes. Nietzsche via o ressentimento como um dos maiores perigos para o espírito humano. Para ele, a fraqueza por si só já era um problema, mas quando combinada com o ressentimento, se tornava algo ainda mais destrutivo. O ressentido não apenas se sente inferior, mas também começa a acreditar que tudo aquilo que não pode alcançar deve ser desprezado. Ele não luta para ser melhor. Ele tenta rebaixar o que é grande para que nada pareça superior a ele. Isso é o que Nietzsche chama de moral dos escravos. Um tipo de moralidade criada não para elevar as pessoas, mas para justificar a impotência delas. Em seu livro Genealogia da Moral, ele explica como essa inversão de valores surgiu historicamente. Povos dominados e ressentidos, sem poder para vencer seus opressores, começaram a reinterpretar a realidade. Como não podiam ser fortes, decidiram que a fraqueza era uma virtude. Como não podiam se vingar, decidiram que o perdão era a verdadeira grandeza. Como não podiam ter prazer, começaram a dizer que o prazer era pecado. Assim,
valores como coragem, ambição e autossuficiência foram sendo demonizados, enquanto submissão e conformismo passaram a ser vistos como qualidades nobres. Mas Nietzsche não falava apenas da história. Ele via essa mesma dinâmica acontecendo em todas partes, até nos dias de hoje. Pessoas ressentidas continuam inventando justificativas para suas fraquezas. Aqueles que não têm sucesso financeiro dizem que todo rico é desonesto. Os que não conseguem encontrar amor dizem que relacionamentos são apenas ilusão. Os que não conquistam nada dizem que a ambição é vazia. Dessa forma, a moral dos fracos continua viva, transformando fracasso em pureza e sucesso em corrupção. Nietzsche não estava dizendo que todas as pessoas fracas agem assim, mas ele acreditava que essa mentalidade era perigosa porque se espalhava facilmente. É mais confortável acreditar que o mundo é injusto do que aceitar que talvez seja necessário mudar. É mais fácil demonizar o sucesso do que se esforçar para conquistá-lo. E, acima de tudo, é mais conveniente dizer que ser forte é errado do que admitir que se é fraco. Esse tipo de pensamento é viciante, porque protege o ego. Em vez de enfrentar a realidade, a pessoa cria uma versão dela onde sua fraqueza se torna algo nobre. E é exatamente por isso que Nietzsche via a moral dos fracos como uma das maiores ameaças ao espírito humano. Pois, ao invés de incentivar a superação, ela aprisiona as pessoas em um ciclo de conformismo e autossabotagem. Poucos conceitos são tão universais quanto a ideia de compaixão. Desde cedo, aprendemos que ajudar os outros, sentir empatia e cuidar dos mais fracos são qualidades nobres. Mas Nietzsche via a compaixão de uma forma muito diferente e profundamente polêmica. Para ele, compaixão poderia ser algo destrutivo, tanto para quem a recebe quanto para quem a oferece. Ele acreditava que, muitas vezes, a compaixão não era um ato genuíno de bondade, mas sim um instrumento de manipulação. Quando alguém se coloca como vítima para obter piedade, na visão de Nietzsche, essa pessoa não está apenas buscando ajuda, está tentando transferir sua responsabilidade para os outros. Em vez de assumir o próprio destino e lutar por si mesma, ela se apoia na compaixão dos outros como um meio de continuar fraca sem precisar mudar. E essa crítica se estendia também para quem oferece compaixão. Nietzsche via muitos atos de caridade e misericórdia como formas disfarçadas de superioridade. Quando alguém sente pena do outro, está, de certa forma, reforçando a fraqueza dessa pessoa e reafirmando sua própria posição de superioridade. Para ele, a verdadeira grandeza não está em sentir pena dos fracos, mas em incentivá-los a se fortalecerem. Nietzsche acreditava que a compaixão poderia se tornar um ciclo vicioso. Se ajudamos alguém sem incentivá-lo a crescer, essa pessoa pode acabar dependente da ajuda, sem nunca desenvolver sua própria força. Ele via isso como uma forma sutil de aprisionamento, onde os fracos permanecem fracos, porque sempre encontram alguém disposto a sustentá-los. Isso não significa que Nietzsche defendia a crueldade ou a indiferença. Pelo contrário, ele valorizava a ideia de magnanimidade, um tipo de generosidade que não reforça a fraqueza, mas sim inspira força. Para ele, o verdadeiro apoio não era aquele que simplesmente oferecia conforto, mas sim aquele que desafiava a pessoa a se tornar mais forte. Essa visão de Nietzsche sobre a compaixão é uma das mais controversas de sua filosofia. Ela nos força a refletir sobre a diferença entre ajudar e alimentar a dependência. Quantas vezes oferecemos compaixão apenas para nos sentirmos superiores? Quantas vezes aceitamos a piedade dos outros como uma forma de evitar a responsabilidade? E, principalmente, será que estamos realmente ajudando as pessoas quando as poupamos da necessidade de crescer?